Não se pode matar um crente, quem é salvo não morre não. Ele sobe a presença de Deus para receber. Olá, irmãos, uma boa noite a todos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, nós vamos começar com o tema sobre questão do dízimo e essa semana inteira, esse mês inteiro, eu vou trazer todo o mistério do dízimo, tá bom? Então lá você me acompanha, aqueles 2 vídeos, falando a respeito do dízimo, que ainda não tinha um nome, dízimo, mas você me acompanha lá, aqueles 2 vídeos sobre Gênesis, ok? Então, a partir de agora, nós vamos conhecer todo o mistério do dízimo, tá, meu irmão? Não perca no meu canal. Sobre a questão, o dízimo só era para os levitas? Era só os levitas que recebiam dízimo? Tem muito mistério que eu preciso mostrar e revelar para vocês, tá, amado irmão? Então, amado irmão, nós vamos acompanhar a partir de agora o começo em Êxodo, ok? O começo em Êxodo. Abraão, ele dava o dízimo, porque Caim e Abel já dava o dízimo, representava já o dízimo ali. Jacó também dava o dízimo, porque já representava lá em Caim e Abel sobre questão do dízimo. Não tinha nome ainda, mas ali já era o dízimo, o animal e dos frutos da terra, tá ok? Então vamos conhecer a toda a verdade sobre o mistério do dízimo, que são escondidos e também que muitas pessoas não conhecem, tá bom, amado irmão? Estou aqui para ensinar a vocês todo o mistério que está na Bíblia, que nos são mostrados, tá bom? Então vamos começar aqui. Nós vamos começar aqui, irmão, sobre Êxodo 29, tá? Vamos para Êxodo 29, versículo 38. Olha só. Êxodo 29, versículo 38, que diz assim, olha só. Êxodo 29, versículo 38, diz assim. Nós vamos começar aqui, irmão, vamos começar aqui no versículo 24, tá? 24. Êxodo 29, versículo 24. Que os irmãos leiam Êxodo 29 todinho, tá bom? Todo o contexto, tá? Mas vamos começar logo aqui, ó. O 24. Todas estas coisas porás na mão de Arão e nas de seus filhos, e movendo-as de um lado para o outro, as oferecerá como oferta movida perante o Senhor. Depois tomarás das suas mãos e os queimarás sobre o altar e holocausto para o Senhor. De agradável aroma, oferta queimada ao Senhor. Tomará o peito do carneiro da consagração, que é de Arão, e movendo de um lado para o outro, oferecerás como oferta movida perante o Senhor, e isto será a tua porção. Então a porção de Arão era essa oferta aqui, eram as ofertas que o povo dava de Israel para Arão, tá? Então vamos continuar aqui, irmão, olha só. O versículo 27. Consagrarás o peito da oferta movida e a coxa da porção, que foi movida a qual se tirou do carneiro, da consagração que é de Arão e de seus filhos. Isto será a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devido a Arão e seus filhos, por ser a porção dos sacerdotes, oferecida da parte dos filhos de Israel.
dos sacrifícios pacíficos é a sua oferta ao Senhor. Então, irmão, vamos meditar aqui. Vamos meditar. Então, aqui em Êxodo já começa a oferta do sacerdote, a porção, ok? Já começa a oferta do sacerdote, a porção, a comida do sacerdote. Então, essas ofertas que o povo de Israel dava era somente de Arão e seus filhos. Não era para dar para as viúvas e pobres, só era de Arão e seus filhos, ok? Só era deles. Então, os sacerdotes comiam da oferta e só era de Arão e seus filhos, dos sacerdotes, que Arão tinha os seus filhos, que também servia no altar, tá? Então eu peço aos irmãos que me acompanhem passo a passo, ok? Anote aí no caderno, depois você faz esse estudo devagarzinho, ok? Então vamos aqui, irmão, para o versículo 38. Êxodo 29, versículo 38 diz assim: Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Então veja aqui, irmão, que aqui já começa o que Abel fez, né? Ofereceu um animal, né? Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com um cordeiro a 10ª parte de uma efa de flor de farinha. Preste bem atenção, amado irmão. Com um cordeiro a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para libação a 4ª parte de um hin de vinho. E outro cordeiro oferecerá ao pôr do sol, como oferta de manjarem, a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor. Veja, irmão, a porta da congregação, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficie como sacerdote. Tá, meus irmãos? Então vamos compreender aqui. Então, nesse texto aqui, amadão, você já viu, como eu falei. Então, ali você tem a 10ª parte de flor de farinha. Então, você já vê a oferta de aroma suave ao Senhor, a 10ª parte. Então, ali já entra, você veja que já entra o dízimo ali, o cordeiro e também dos frutos, né? O azeite, a flor de farinha. Então você já vê que já entra as coisas da cultura, da plantação. Então você veja aí, ok? O mesmo que Caim e Abel fazia. Abel dava do animal, um cordeiro, Caim dava dos frutos, ok? Então ali você já vê, amado irmão, que incrível que você está vendo. Então a 10ª parte, o nome, a 10ª parte já entra ali. É uma oferta ao Senhor e Arão, ele comia dessa oferta também. Era a porção do sacerdote, ok? Então só Arão podia comer. Vamos para a outra. Então vamos aqui para mais. Olha só, mais irmão. Êxodo 29, 32. Deixa eu olhar aqui se eu já li, tá? Olha só, mais irmão. Êxodo 29, 32. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. Ok? E comerão das coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los e perante santificá-lo.
O estranho não comerás delas, porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne da consagração ou do pão até pela manhã, queimarás o que restar. Não se comerá, porque é santo. Assim, pois, fará Arão e a seus filhos, conforme tudo que hei de ordenar. Por 7 dias os consagrarás. Então veja aqui, meu irmão. Ok? Então veja aqui que incrível. Então as comidas, as coisas que os filhos de Israel davam para Arão, o animal, as coisas do fruto, o azeite, o vinho, a flor de farinha, que a farinha é feita das coisas da terra, né? Então era dado para Arão. Então Arão é que podia comer e seus filhos, tá? Não era dado para a viúva nem para as pobres. Então aquelas ofertas do carneiro, das coisas dos frutos, da terra também, era a porção do sacerdote. Era coisas santas para o Senhor. Vamos para mais, tá? Olha aqui. Agora vamos aqui, irmão, para Levítico 6,14, tá? Veja só, Levítico 3,14 diz assim. Levítico 3,14 diz assim, olha só. Levítico 6, tá? Levítico 6, versículo 14, diz assim. Olha só, preste bem atenção, viu, amado irmão? Levítico 6, 14 diz assim. Esta é a lei da oferta de manjares. Ok, amado irmão? Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar. Um deles tomará dela um punhado de flor de farinha da oferta de manjares, com seu azeite e todo o incenso que está sobre a oferta de manjares. Então o queimará sobre o altar, como porção memorial de aroma agradável ao Senhor. Então aqui é a mesma coisa lá que eu acabei de ler em Êxodo, a porção aroma agradável ao Senhor. É a mesma coisa, tá? Então essa oferta é lei, ok? É mandamento. O restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação. O comerão. Levado não se cozerá sua porção de ilha das minhas ofertas queimada. Coisa santíssima é como oferta pelo pecado e oferta pela culpa. E oferta pela culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerás da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações. Dentres as ofertas queimadas do Senhor, tudo que tocar nela será santo. Então a Bíblia diz que todo, deixa eu ver aqui, todo varão entre os filhos de Arão comerá dessa oferta queimada, né? Que ainda, irmão, ainda não tinha um nome, ok? Não tinha um nome ainda. Depois é que vai ter o nome, que vai ser agora de tudo, o dízimo de tudo, animal, das frutas, é dinheiro, é tudo, ok? Mas aqui já representa o dízimo, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha. Então aqui já representa a porção do sacerdote, né? Então não tinha o nome dízimo ainda, porque era Deus que pedia o valor, era Deus que pedia o que ele queria que o povo dasse. Então o dízimo, a porção do sacerdote já começou dessa forma. Um carneiro, flor de farinha, azeite, vinho, já começou dessa forma, que vocês têm que entender todas as escrituras sobre o mistério do dízimo, ok? Então aqui, deixa eu olhar aqui. Então veja aqui, mas não é? Oferta da consagração dos sacerdotes, tá? Disse mais o Senhor a Moisés, esta é a oferta de Arão e de seus filhos,
que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha. Ok, meu irmão? Pela oferta de manjares contínua, metade dela será oferecida pela manhã e a outra metade à tarde. Aqui é a mesma coisa lá de Êxodo, tá? É a mesma oferta, a porção do sacerdote que ele comia. Numa assadeira se fará, então está aqui, meu irmão. Aqui, a lei da oferta pelo pecado. A lei da oferta pela culpa. Né? A lei das ofertas pacíficas. Tá, meu irmão? Você vê aqui, então, irmão. Vocês têm que entender. Vocês têm que entender que Moisés recebeu várias leis. Várias leis. E essas leis são mandamento do Senhor. Então Moisés deu a lei das ofertas voluntárias, a lei das ofertas pacíficas, a lei da porção do sacerdote, são tudo lei, são mandamento. Irmão, vocês têm que entender, olha só, aqueles 10 mandamentos ali é o que? É só mandamento? Não, irmão, vocês têm que abrir seus olhos para... Né? Porque é Deus que abre os olhos, claro, né? Então, aqueles 10 mandamentos não era só mandamento, era lei. E as leis de Deus são mandamento. Então, o dízimo, ele é lei, ele é mandamento. Você vai conhecer todo o mistério que eu vou trazer, ok, meu irmão? Então, Deus chamou de lei. De lei, eu dei minhas leis no monte, né, Sinai, no monte Sinai, que foi os 10 mandamentos. Então os mandamentos de Deus são lei. Se você não cumpre os mandamentos de Deus, aí você cai no lago de fogo, né? Então nós temos que obedecer os mandamentos, que são as leis de Deus, ok? Agora nós temos que separar as coisas. Não é nós obedecer tudo do Velho Testamento. Nós temos que ver qual foi as leis que nós não podemos mais praticar da lei que foi dada para Moisés, ok? Então vamos aqui, irmão. Vamos partir agora. Irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa, olha só. Aquela passagem que Jesus falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Irmão, pelo amor de Deus, quem foi que disse que Jesus não falou do dízimo? Ali está o dízimo. Jesus ele falou do dízimo, mas de uma forma que só vai perceber aquele que Deus deu o dom para estudar a Bíblia e